Possuindo a porta do inimigo após a prova. Esta mensagem titulada Possuindo a porta do inimigo após a prova, Possessing the Gate of the Enemy After Trial, foi pregada pelo irmão William Marion Branham no dia 22 de março de 1964 na Escola de Ensino Médio de Disney Springs, em Disney Springs, Louisiana, Estados Unidos da América. Será que, sabem, tem uma pequena ideia que é ver as pessoas se levantarem quando lemos a palavra. Não gostam disso? Ficamos de pé para jurar lealdade, ficamos de pé por nossa nação. Por que não ficamos de pé pela palavra agora? Então, fiquemos de pé por um momento. Eu estava lendo um artigo não faz muito e estava pensando ontem à noite naquelas pessoas que se posicionaram por Cristo. Se ainda não fizeram, não querem fazer hoje? Houve um grande evangelista, uns 75 anos atrás, não consigo me lembrar do nome dele, acho que era Arthur McCoy. Ele tinha percorrido a nação. E certa noite ele teve um sonho de que tinha ido para a glória, e disse que foi até a porta, e disse que não deixaram entrar. E contou que disse, sou Arthur McCoy dos Estados Unidos, eu sou evangelista. Então o porteiro entrou, agora foi um sonho. E ele entrou, disse, não consigo achar seu nome de modo algum. Ele disse, ora, eu fui evangelista? Ele disse, senhor, eu... Ele disse, bem, é possível que tenha alguma coisa errada? Ele disse, não, senhor, eu tenho um livro aqui, eu não consigo achar o seu nome de jeito nenhum. E ele disse, bem, eu posso fazer algo a respeito? Ele disse, o senhor pode apelar o seu caso perante o juízo do trono branco? Deus, ajuda-me, não quero estar lá. Ele disse, bem, se essa é a minha única esperança, então eu acho que eu vou ter que apelar o meu caso. E disse então que achava que tinha ido para bem longe, E quando ele começou, disse que era escuridão. E viu cada vez mais claro e disse que parecia não haver certo lugar em que esta luz parasse, mas que estava bem no centro dela. E contou que ele disse, quem se aproxima do meu trono de juízo? Ele disse, oh, eu sou Arthur McCoy, eu sou evangelista, eu enviei muitas almas para o reino. Ele disse, teu nome não foi achado no livro? Não. Disse, então apelaste ao meu tribunal? Sim, senhor. Receberás justiça. Eu te julgo pelas minhas leis. Arthur McCoy, alguma vez mentiste? Ele disse, eu achava ser um homem muito bom até estar naquela luz. Ele disse, mas na presença daquela luz eu era pecador. Todos seremos. Você pode se sentir seguro agora, mas espere até chegar lá. Como acham que alguém se sente aqui quando ele está ungindo? Quão pequeno você pode se sentir? O que será naquele juízo do trono branco? Ele disse, alguma vez mentiste? Ele disse, achei ter sido correto, mas algumas coisinhas que achavam serem mentirinhas inofensivas, elas se tornaram grandes e escuras lá. Ele disse, sim, senhor, eu menti. Ele disse, alguma vez roubou? Ele disse, achei ter sido honesto sobre isso, e nunca roubado, mas disse, na presença daquela luz eu percebi que havia feito alguns negócios que não eram certos. Ele disse, sim, senhor, eu roubei. Ele disse, meu juízo, e ele estava pronto para ouvir sua sentença. Aparta-te para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Disse que cada osso estava se desconjuntando. Disse, ouvi a voz mais doce que já ouvi na vida. Ele disse, quando me virei para olhar, vi o rosto mais doce que já vi, mais doce do que o rosto de uma mãe, a voz mais doce do que a da minha mãe ao me chamar. Disse, eu olhei em volta, ouvi uma voz que disse, Pai, é verdade. Ele mentiu e não foi de todo honesto, mas lá na terra ele se posicionou por mim. Disse, agora eu ficarei em seu lugar. É isso que eu quero que aconteça lá.
Quero me posicionar por ele, para que quando aquele tempo chegar, ele fique em meu lugar. Leiamos em Gênesis 22, versículos 15, 16, 17 e 18. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei. Grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está à beira do mar, e a tua descendência possuirá a porta do seu inimigo. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Oremos. Pai Celestial, toma o texto agora, Senhor, e ministra a nós. Que o Espírito Santo leve as palavras, Senhor, direto a cada coração. Isso atenderia às nossas expectativas esta tarde, pois elas são grandes, Senhor. E Tu nos disseste para pedir em abundância, para que nosso gozo se cumpra. Pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Sendo para falar deste texto, momento, minha voz está fraca, é por isso que tenho de ficar perto do microfone. Sei que há um eco, mas suportemos um pouco. Quero chamá-lo Possuindo a Porta do Inimigo após a prova. Nossa cena se abre em uma das cenas mais maravilhosas em Abraão. Vocês sabem que Abraão é o pai dos fiéis, e a promessa foi feita a Abraão. E somente sendo herdeiros com ele, por meio de Cristo, é a única forma de recebermos a promessa. É por meio de Abraão. Agora, Abraão era apenas um homem comum, mas foi chamado por Deus e foi fiel a esse chamado. Quando Deus falou com ele, Abraão nenhuma vez duvidou daquela voz. Ele ficou com ela sem vacilar. Independente de qual fosse a dificuldade, ele ficou exatamente com ela. E então recebeu a promessa de um filho. E ele esperou 25 anos para receber esse filho, chamando qualquer coisa contrária como se não existisse. E então, neste filho seriam benditas todas as famílias da terra. E o patriarca foi fiel ao seu chamado e à palavra prometida. Ele foi um exemplo do que devemos ser. Agora nós, estando mortos em Cristo, somos a descendência de Abraão. Agora, havia duas descendências de Abraão. Uma delas era descendência natural, a outra era descendência espiritual. Uma delas era natural, por meio da sua carne, e a outra era a descendência da sua fé, a fé, para que também possamos ser descendência de Abraão pela palavra prometida. E agora, depois de ter sido provado por 25 longos anos, e em vez de enfraquecer, ele foi fortificado. Vejam, se não acontecesse no primeiro ano, no ano seguinte seria um milagre maior, pois seriam 2 anos depois. E ele acumulou aqueles anos à medida que envelhecia, e o seu corpo morria. Os ventres de Sara, o ventre, era estéril. E portanto, sua força se foi, e era totalmente impossível. Já pensaram no que Deus fez lá? Vejam, ele não apenas tornou o ventre dela fértil, pois lembre-se, se tivesse feito isso, não tinha essas mamadeiras saudáveis e higiênicas naqueles dias para dar ao bebê leite de vaca, entendem? Ele também suas veias de leite estavam secas. Assim ele não conseguiria ter, algo teve de acontecer. Então, veja uma mulher de 100 anos que entre em trabalho de parto. Seu coração não teria aguentado. É difícil agora para uma mulher de 40 anos fazê-lo. O seu coração não conseguiria suportar. Então, sabe o que ele fez? Se notarem. Agora, sei que muitos podem discordar. Se não tiver problema em fazer esta afirmação, vejam, seria apenas o meu próprio pensamento. Vejam, a Bíblia é um livro sobrenatural. Foi escrita para ficar oculta das escolas, dos teólogos. Quantos sabem disso?
Jesus deu graças a Deus. Ele disse: graças te dou, Pai, que ocultaste isso aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos que aprenderiam. É um livro de amor. Quando o amor de Deus entra no coração, então você se namora de Deus, então ele se revela, o significado bíblico. A interpretação da Bíblia é o próprio Deus interpretando as suas promessas, mas a Bíblia está escrita nas entrelinhas. Agora, como a minha esposa, ela é a mulher mais maravilhosa do mundo, e eu a amo de verdade, e ela me ama. Então, quando estou longe de casa, ela me escreve uma carta e diz: querido Bill, esta noite eu acabei de colocar as crianças para dormir, lavei a roupa hoje, e tudo que ela fez e tal. Agora, ela está dizendo isso na carta, mas vejam, eu a amo tanto e somos de tal modo que eu consigo ler nas entrelinhas. Sei o que ela quer dizer. Vejam, quer ela me diga ou não, veja, eu sei o que ela quer dizer, pois é o meu amor por ela e meu entendimento. Bem, é assim que a Bíblia está escrita. Estão vendo? A erudição passará por cima disso. Eles nunca entenderão. Veja, você tem de estar enamorado da palavra. Ele conhecê-lo. Estão vendo? Agora que observe o que ele fez. Agora, Abraão e Sara eram ambos idosos, adiantados, a Bíblia disse. Agora, não era só porque as pessoas viviam mais tempo lá. A Bíblia disse que eles eram adiantados em idade. Agora, notem, logo depois que este anjo apareceu, do qual estávamos falando, que era Elohim, Deus, e ele disse a Abraão: visitar-te-ei por esse tempo da vida. Agora notem, o tempo todo eles eram um tipo da igreja, o tempo todo. Agora olhem, aqui está o que aconteceu. Agora, ele não se limitou a fazer um remendo em Sara, em Abraão, ele os transformou em um jovem e uma jovem. Agora, isso pode parecer estranho, mas agora veja o resto da palavra e juntem-na. A palavra é inspirada e você tem de ser inspirado com a palavra. Agora lembre-se, logo depois disso, logo após o aparecimento deste anjo, posso ver aquele cabelo grisalho de Sara, a vovozinha com um chale no ombro e um gorrinho para proteger do pó, apoiando-se em um bordão, indo lá... Eu tendo deleite com meu Senhor, e ele também velho. Está vendo? E aqui estava Abraão, esta barba comprida, apoiando-se em um bordão, pois como ele era adiantado em idade. E vejo na manhã seguinte seus ombros começarem a se endireitar, a corcunda lhe desapareceu das costas, o cabelo dela começou a mudar, eles voltaram a ser um jovem e uma jovem, apenas mostrando o que ele fará à descendência real de Abraão. Vejam, quando formos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, e juntamente formos arrebatados. Note o que aconteceu. Agora, deixe-me provar-lhes isso. Agora, eles fizeram uma viagem daquele lugar em que estavam, lá em Gomorra, e foram até Gerar, lá na terra dos filisteus. Notaram? Marque no mapa, a que distância fica. Uma jornada é tanto para um casal de idosos daquela idade. E então, além disso, na terra dos filisteus havia um jovem rei chamado Abimeleque, e ele estava procurando uma esposa. E ele tinha todas aquelas belas moças filisteias, mas quando viu a vovó, ele disse: "Oh, ela é formosa à vista", e se namorou dela, e quis se casar com ela. Isso mesmo, Vejam, ela era linda. Estão vendo? Ela havia voltado a ser jovem. Notem, ela teve de voltar para gerar aquela criança. Deus a fez uma nova criatura. E ela teve de ser para criar esta criança. E lembre-se, Abraão, seu corpo como se estivesse morto. E Sara morreu quando Abraão tinha... Isaac tinha 45 anos, creio eu, quando Sara morreu. E depois disso Abraão casou com outra mulher e teve 7 filhos além das filhas. Amém. Vejam, leiam nas entrelinhas. É um tipo. Mostra ali o que ele fará a todos os filhos de Abraão. Estamos nos aproximando disso agora, de modo que nossos ombros encurvados e tudo mais não fazem diferença, amigos. E os nossos cabelos grisalhos e seja o que for,
Não importa agora, não olhamos para trás, olhamos para frente, ao que estamos chegando. E lembre-se, esse sinal que estamos vendo foi o último sinal que Abraão e sua Sara viram antes do filho prometido vir à existência. Cremos que estamos nessa hora. O patriarca, depois que este menino nasceu, poderia imaginar Isaac com uns 12 anos, adorável garotinho de cabelo encaracolado, olhinhos castanhos. Imagina como aquela mãe se sentia, uma bela jovem e tal, e o pai dele. E certo dia, Deus disse agora, como exemplo, estamos bem longe, a hora está por vir. Eu te constituí pai de nações por meio deste menino, mas quero que leves este menino ao topo da montanha que te mostrarei, e quero que o mates lá como sacrifício. Dá para imaginar isso? Agora, nunca lhes pediram para passarem por um teste assim. Agora, não faz isso. Esses foram exemplos, sombras. Abraão temeu? Não, Senhor. Abraão disse isto: estou certíssimo de que ele é poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, porque eu recebi como um dentre os mortos. E se esse mandamento de Deus me disse para fazer isso, e me mantive fiel a ele, e compensou ao dar-me o filho, Deus é poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, do qual, em figura, o recobrei. Oh, que coisa, amigo! Se Deus deu o Espírito Santo a vocês, pentecostais, falando em línguas, quanto mais devem crer em seu poder de cura e em sua bondade e misericórdia. Se ele fez isso contra todos os teólogos do país, disseram que não poderia ser feito, mas Deus o fez porque prometeu. Então fiquem junto da sua arma, sua palavra, sua espada. Creiam na palavra de Deus. Deus falou, ponto final. Notem, agora ele o levou de lá para uma viagem de 3 dias, com as mulas. Agora, consigo andar quando estava em patrulha? Andava 48 quilômetros todos os dias pelo ermo. E temos pés, a gasolina, por assim dizer. Mas aqueles homens, o único meio de transporte deles era montar num jumento ou caminhar. E ele viajou 3 dias de onde estava. E então levantou os olhos lá no ermo e viu a montanha ao longe. Ele pegou Isaac e amarrou suas mãos, o qual todos sabemos que aqui em Gênesis 22 é um tipo de Cristo. Conduziu ao monte, amarrado, como Jesus foi levado ao monte, o Monte Calvário. Um tipo de Deus dando seu filho, é claro. Mas quando chegaram lá, e ele foi obediente, Isaac começou a ficar meio desconfiado. Ele disse, pai, aqui está a lenha, aqui está o altar e aqui está o fogo, mas onde está o sacrifício? E Abraão, sabendo disso em sua mente, todavia, estando ali a palavra de Deus, ele disse, meu filho, Deus é poderoso para prover para si um sacrifício. Ele chamou o lugar de Jeová-Jiré. E quando amarrou seu filho, ele foi obediente até a morte. Deitou sobre o altar, sacou a faca da bainha e estava prestes a tirar a vida do seu próprio filho. E estando para fazê-lo, algo segurou sua mão e disse, Abraão, retira tua mão. E naquele momento, um carneiro baliu atrás dele, com os seus chifres presos no ermo. Já pensaram de onde veio aquele carneiro? Lembre-se, a região está cheia de leões, e lobos e chacais, e essas bestas devoradas de ovelhas. E a que distância da civilização ele estava? E então, no topo da montanha, onde não há água. E ele tinha recolhido as pedras em todo o entorno para fazer o altar. De onde veio aquele carneiro? Estão vendo? Mas não foi uma visão. Ele matou o carneiro, tinha sangue. O que ele disse? Deus é poderoso para prover para si um sacrifício. Como você vai sair dessa cadeira? Como essa criança espástica vai ficar boa? Ou você dessa cadeira? Você aí? Você com o problema do coração? Seja qual for o problema, Deus é poderoso para prover para si. Abraão creu nisso. O patriarca permaneceu fiel à promessa. E ele deu a promessa de que a tua descendência, porque tu creste na minha palavra, e independente da circunstância, a tua descendência possuirá a porta do seu inimigo. Por quê?
cada inimigo que surgiu como figura contra Abraão. O inimigo de ela é velha demais, eu sou velho demais, tudo isso e tudo mais. Ele ainda permaneceu fiel a essa promessa. Agora, o homem que possui essa fé ainda tomará a palavra de Deus, independente das circunstâncias. Agora, se não consegue fazer isso, então você não é descendente de Abraão. Essa foi a fé que Abraão teve, a sua descendência. A promessa de Abraão foi que a sua descendência, agora a sua descendência real também, como lhes disse há pouco, e este selo que ele deu a Abraão foi um selo da promessa. E a descendência real, de acordo com Efésios 4:30, é selada pelo Espírito Santo, depois de terem suportado o teste. Tente pensar nisso. Muitos pensam que têm o Espírito Santo. Muitos afirmam ter o Espírito Santo. Muitos podem mostrar muitas evidências e sinais disso. Todavia, você não pode ficar com esta palavra. Não é o Espírito Santo. Está vendo? Você crê em cada palavra. Então é selado após o teste. Quando cremos em cada promessa na palavra, então somos selados pelo Espírito, para confirmar a promessa. Isso é o que Abraão, a maneira que ele fez. Então, e só então, temos direito de possuir a porta do nosso inimigo. Você não pode fazê-lo até que primeiro se torne essa descendência. Lembre-se, na Bíblia, falei sobre isso em Houston, ou em algum lugar ou outro. Quero dizer Dallas, o sinal. Veja, um judeu podia mostrar em Israel que ele era judeu pela circuncisão. Mas Deus disse, vendo eu sangue, e o sangue vos será por sinal. A vida que estava no sangue não podia vir sobre o adorador, porque, bem, era a vida do animal. Era apenas uma sombra que antecedia a vida real. Então a química, o próprio sangue, tinha de ser vermelho na porta e nos umbrais da porta. Aplicado com isopo, que é apenas uma erva daninha comum, mostrando que não se precisa ter uma super fé. Você só tem de ter a mesma fé que tem, como tem para ligar o carro, vir à igreja. Está vendo? Muitas pessoas pensam que tem de ser algo, mas não, está errado. Fé comum é tudo que você tem que aplicar o sangue. Ouvir a palavra e crer na palavra e aplicá-la, só isso. Pegavam ervas daninhas em qualquer lugar lá na Palestina, era isopo. Só um pouco de erva daninha que crescia nas rachaduras das paredes e em volta, mergulhavam no sangue deles e o punham na verga e nos umbrais das portas. E lembre-se, não me importa o quanto estivesse na aliança, o quanto o judeu podia mostrar que era circuncidado, que boa pessoa ele era, toda aliança era anulada, a menos que o sinal estivesse lá, vendo eu o sangue, somente. Agora, o sangue, o sinal, não é a química do sangue de Cristo, pois ele foi derramado milhares de anos atrás. Mas vejam, onde tinha de ser a química lá, a vida do animal não poderia vir sobre o humano, pois a vida do animal não tem alma. O animal não distingue o certo do errado, é o ser humano que tem alma. Agora, mas quando Jesus, o Filho de Deus, nascido de uma virgem, derramou seu sangue, a vida que estava nesse sangue era o próprio Deus. A Bíblia disse, somos salvos pela vida, o sangue de Deus. Não o sangue de um judeu, não o sangue de um gentil, mas a vida de Deus. Deus criou esta célula de sangue, nascido de uma virgem. Ela não conheceu o homem, nem o óvulo veio dela. Sei que muitos de vocês querem crer que o óvulo veio. O óvulo não pode estar lá sem uma sensação, então o que Deus teria feito? Está vendo? Ele criou o óvulo e a célula de sangue, e esse foi o tabernáculo de Deus, santo. Não permitirei que o meu santo veja corrupção. Estão vendo de onde veio o óvulo? Nem deixarei a sua alma no inferno, seu corpo será santo. Oh, que coisa! Se você não consegue crer nisso, como você pode se chamar de cristão? Somos salvos pelo sangue de Deus. É aí onde está a minha fé. Não comparecer lá no sangue de um profeta, não comparecer lá no sangue de um homem comum, ou de um mestre, ou de um teólogo. Comparecemos lá no sangue de Deus. Deus disse que sim, ele se tornou um ser humano. Ele mudou sua linhagem. Ele estendeu sua tenda aqui conosco.
e se tornou um de nós. Ele é o nosso parente redentor. Ele teve de se tornar parente nosso, pois essa era a lei. Deus se fez homem e habitou entre nós. Notem como, ao fazer isso, ele vindo dele era Deus, o Espírito, e esse Espírito vem sobre o crente. Portanto, a vida que estava em nosso sacrifício, nós somos identificados por essa mesma vida. Então, como eles podem ver a vida de Deus movendo-se entre as pessoas e chamá-la de coisa imunda quando essa é a nossa identificação do nosso sacrifício? Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. A vida dele retornando sobre o do sacrifício, quando impomos as mãos nele e nos identificamos como mortos para os nossos próprios pensamentos. Então, como podemos deixar as denominações nos empurrarem credos e tal e dizer que cremos nisso? Estamos mortos para tudo isso. Paulo disse: nenhuma dessas coisas me incomoda, pois ele estava ligado a um absoluto, Cristo. E toda verdadeira realização está ligada a um absoluto. E meu absoluto é a palavra. E todos os outros que são de fato nascidos do Espírito, o absoluto deles é a palavra de Deus. Estou ligado a ela. Eu coloquei as mãos sobre ele, e ele tomou o meu lugar, e me identifiquei com ele. Nós soubemos que ele prometeu se identificar conosco. Isso traz fé genuína. Não só a própria fé, mas a fé dele. Algo que você não controla, ele controla. Agora notem, então, e somente então, quando a promessa é feita a você. Não importa quantas igrejas você se uniu, quantas vezes foi batizado, para frente, para trás, da forma que queira, até que esse selo seja colocado em você, então você não tem direito de dizer que está ligado ao seu sacrifício. E qual é o selo de Deus? Efésios 4:30. Diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Não do avivamento a outro, mas eternamente selado até o dia em que você está redimido. E lembre-se, se você nunca esteve nos pensamentos de Deus, você nunca estará com Deus. Quantos sabem que ele era um redentor? Bem, então, qualquer coisa redimida tem de voltar para o lugar de onde caiu. Assim, se ele veio nos redimir, como seria possível a nós se foi num tempo quando não tínhamos de ser redimidos? Mas todos nascemos em pecado. Fomos formados em iniquidade e viemos ao mundo falando mentiras. Mostra que o verdadeiro cristão é um atributo do pensamento de Deus antes que houvesse o mundo, ou uma estrela, ou ar, ou qualquer outra coisa. É eterno, e ele veio para nos redimir. Era o pensamento de Deus falando em palavra, manifestando e trazendo de volta ao seu pensamento. Parente redentor. É por isso que o próprio Deus teve de se tornar um de nós, para redimir. Nada mais conseguiria fazê-lo. Um anjo não conseguiria fazê-lo. Nada mais. Ele teve de descer, ser tentado como nós para nos redimir. Note agora a descendência natural de Abraão. Vejamos alguma dessas descendências naturais e vejamos se Deus guardou a sua palavra com a descendência natural, que foi Isaque. Vejamos alguns da descendência natural que creram na promessa completa de Deus e não tiveram dúvida. Agora lembre-se, houve dezenas de milhares, vezes multiplicados milhares, que foram circuncidados e tudo mais, e que mesmo assim não era descendência de Abraão. Com certeza, o que é judeu por fora não é judeu o que é no interior. Muitos deles falharam amargamente. Vejam, no deserto eles disseram: nós, no dia da Páscoa, ou ao beberem da fonte, São João 6, todos estavam se regozijando. Jesus disse: eu sou aquela rocha que estava no deserto, eu sou o pão que veio de Deus do céu, se alguém comer dele não morrerá. Disseram: nossos pais comeram maná no deserto por 40 anos. Ele disse: e estão todos mortos? Mortos. Tome essa palavra e a examine. Veja o que significa: separados eternamente. No entanto, eles eram a descendência de Abraão. Morte significa separação, aniquilação, totalmente destruídos, aniquilação. Jesus disse que estavam mortos, todos eles, apesar de serem judeus circuncidados. Vejam, coitados, só porque somos metodistas, batistas, presbiterianos, fizemos uma pequena confissão e tudo isso, o diabo crê tanto quanto nós. Mas você tem de estar identificado com isto. Deus tem de testemunhar disso pelo selamento do Espírito Santo.
nenhum questionamento da palavra. Se você diz, bem, agora isso foi para outro dia, há algo errado. E se um homem viesse correndo e você lhe dissesse que a luz está brilhando, e ele corresse para o porão e dissesse, eu a rejeito, não existe isso de luz, eu não creio nisso. Haveria algo de errado com este homem. Ele estaria mentalmente desequilibrado. Se recusa seus raios quentes e seu recurso vivificante, há algo mentalmente errado com ele. E quando o homem vê a palavra de Deus esclarecida diante dele, identificada, e então fecha e baixa suas cortinas denominacionais, há algo espiritualmente errado com este homem. Algo está errado com ele. Há algo espiritualmente errado. Ele não consegue recebê-la. Cego e não sabes, indo para o juízo, e Deus será o juiz. Note quando eles fizeram isso, e estas descendências agora que creram nisso, observe o que aconteceu. Vejamos alguns deles agora, a descendência de Abraão. Tomemos os filhos de Hebreus, pois permaneceram fiéis e não toleravam a adoração de imagens. Eles se recusaram a se curvar diante de uma imagem que o rei da nação havia feito. Além do mais, era de um homem santo, a imagem de Daniel, mostrou que a raça gentia foi introduzida sob o lado falso de adorar a imagem de um homem santo. Termina do mesmo jeito, quando as pessoas forem forçadas a adorar imagens de pessoas. Começou por revelação de Daniel, podendo interpretar a palavra que estava escrita na escritura na parede. É assim que começa, e é assim que termina, do mesmo jeito, com a imagem do gentil. Notem, eles se recusaram a fazê-lo. E o que fizeram? Eles eram a descendência de Abraão, permanecendo fiel à palavra, e possuíram a porta do inimigo, do fogo. Conseguiram. Bem, a palavra de Deus é verdadeira. Daniel, testado por causa da adoração de um único Deus verdadeiro. Ele foi testado por causa disso. E na hora do teste, ele suportou o teste. E o que Deus fez, depois que a situação parecia ter ficado crítica para ele, como diríamos, e não sabiam o que fazer. Iam dá-lo de comer ao leão? Mas Daniel permaneceu fiel ao teste de que só há um Deus verdadeiro e possuiu a porta do seu inimigo. Deus fechou a boca do leão. Moisés permaneceu fiel à palavra prometida diante dos falsos imitadores, Jambres e Janes, no teste. Olhem, Deus havia se encontrado com ele, com o sobrenatural. Disse-lhe para ir fazer essas coisas, mostrar esses sinais, e cada sinal teria uma voz. Moisés foi de imediato, o mais fiel que sabia. Ele lançou a vara e se tornou em serpente. Sabe o que aconteceu? Eis que vieram os imitadores e fizeram o mesmo. Agora, Moisés não levantou as mãos e disse, bem, acho que está tudo errado. Ele ficou lá e esperou em Deus. Ele permaneceu fiel. Não importava quantos personificadores houvesse, ele permaneceu fiel. E quando ele permaneceu fiel à sua comissão para tirar aquelas pessoas daquele lugar, quando a porta de água bloqueou o seu caminho, Deus lhe permitiu possuí-la. E ele abriu a porta pela coluna de fogo que o guiava. Ele levou o povo para a terra prometida. Josué, outro grande líder, só dois dentre foram para a terra prometida, Josué e Caleb. Chegaram a um lugar chamado Cádiz, que era o centro do mundo naquela época. Tanto que aquele era o tribunal. E enviaram 12 espias para examinar a terra, e 12 deles voltaram. E 10 deles disseram, é trabalho difícil demais, nós não conseguiríamos fazê-lo, bem, essas pessoas, parecemos gafanhotos ao lado delas. Mas o que Josué fez? Ele fez calar o povo. Ele disse, espere aí, somos mais do que capazes de tomá-la. Não importa quão pequenos sejamos ou quantos sejamos em minoria. O que ele estava fazendo? Estava se mantendo fiel àquela promessa. Eu lhe dou esta terra, mas você lutará por cada centímetro dela. Crê nisso, mãe? Deus lhe deu sua cura, mas a irmã lutará por cada centímetro dela. Todo lugar que as plantas dos vossos pés pisarem, isso vos dou por posse. Pegadas significam posse. É tudo seu. Toda promessa pertence a você, mas você lutará cada centímetro do caminho para entrar agora. Agora, Josué sabia o que Deus tinha dito. Ele era a descendência de Abraão. Estão vendo? Ele disse, creio que Deus nos deu a terra e somos mais do que capazes de tomá-la.
e porque ele suportou o teste contra todo o grupo de israelitas, todas as tribos e todo o povo gemiam e choravam. Josué disse: fiquem tranquilos, Deus fez a promessa. Não importa quão grande seja e qual seja a oposição e o que o médico disse, Deus deu a promessa, cabe a Deus fazê-lo. O que ele fez? Quando desceu o rio Jordão, ele possuiu a porta. Foi o que ele fez. Jericó, fechada como uma tartaruga no casco, o que ele fez? Ele possuiu a porta. Mesmo um dia, quando o seu inimigo estava tentando vencê-lo, ele possuiu a porta do seu inimigo, de tal modo que mandou o sol parar, e o sol lhe obedeceu, e não gerou por 24 horas. Deus é fiel à sua promessa, não importa o que ele tenha de fazer. Esgotaria os recursos do céu antes de deixar sua palavra ser derrotada? Ele nunca fez uma promessa que não possa cumprir. Eu sou o Senhor que saro todas as tuas enfermidades. Se puseres as mãos nos enfermos, eles sararão. Amém? Se tu podes crer, tudo é possível. Josué creu. Mesmo que Deus tivesse de fazer a terra parar de girar, deteve ali, por algum outro poder, seu próprio poder. De modo que o mundo não girou por 24 horas, até Josué se vingar do seu inimigo. Ele tomou as portas. Claro, ele tomou. Deus sempre é fiel. Agora, gostaria que tivéssemos tempo para mencionar mais heróis, mas tem uns 20 minutos agora. Vejam, todos estes preciosos heróis, como foram, e grandes guerreiros da fé, todos morreram na porta da morte. Todos pereceram, ali mesmo, na porta da morte. Então veio a descendência real de Abraão. Eles eram todos da descendência natural de Isaac, mas eis que veio a descendência real de Abraão, que era Cristo, a descendência da fé de Abraão. O que devemos ser? Vejam como, se somos ou não, a descendência natural era só um tipo. Todos os outros nasceram do nascimento natural, mas ele veio do nascimento virginal. Vejam, esse não foi da descendência de Abraão. Então, um judeu, ele veio pela descendência da fé da promessa. E então devemos ser seus filhos por meio deste homem. Observe o que ele fez. Quando esteve na terra, ele conquistou e possuiu todas as portas que o inimigo tinha, a descendência real. Ele prometeu isso pela palavra. Ele conquistou. Ele venceu a porta da enfermidade por nós. Foi o que ele veio fazer. Lembre-se, doentes, ele conquistou essa porta. Vocês não têm de conquistá-la, ele a conquistou. Os outros homens tiveram de conquistar sua própria porta, mas vocês não têm de conquistar. Já está conquistada. Ele conquistou as portas da doença. E o que ele fez quando conquistou as portas da doença? Dizendo que ele iria: tudo que vocês pedirem na terra e tudo que vocês ligarem na terra, ele ligaria no céu, nos daria as chaves da porta. Ele venceu a porta da tentação pela palavra, e as chaves eram: resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Ele conquistou tudo, conquistou toda a doença. Ele venceu a morte e conquistou o inferno. Ele venceu a morte e o inferno. Ele conquistou o que os outros não puderam conquistar porque eram descendência natural. Esta é descendência espiritual. Ele venceu a porta do sepulcro e ressuscitou o terceiro dia para a nossa justificação. E agora somos mais do que vencedores. Apenas entramos nisso como herança. Mais do que vencedores. Agora estamos lidando com um inimigo derrotado. A doença está derrotada. A morte está derrotada. O inferno está derrotado. Tudo está derrotado. Oh, que coisa! Queria ter o dobro do meu tamanho agora, talvez me sentisse 2 vezes melhor. Estamos combatendo o inimigo conquistado. Não é de se admirar que Paulo pudesse dizer, quando estavam construindo um bloco para cortar sua cabeça, ele disse: onde está a morte, o teu aguilhão? Mostra-me onde podes me fazer contorcer e gritar: sepulcro, onde está a tua vitória? E achas que me deixarás mofar ali? Eu te mostrarei um vazio lá, e eu estou nele, e ele me ressuscitará no último dia. Um inimigo derrotado. A descendência real de Abraão. Agora, a descendência natural não poderia mostrar isso, mas a descendência real pode conquistar, já conquistou, pois ele foi adiante de nós e conquistou toda a porta por nós. Ele é agora, depois de 2000 anos, ele está em nosso meio, o poderoso conquistador. Ele não só conquistou a enfermidade, ele venceu a enfermidade.
Ele conquistou a tentação, ele conquistou todo inimigo, ele conquistou a morte, ele conquistou o inferno, ele conquistou o sepulcro e ressuscitou, e 2000 anos depois, aqui está ele entre nós esta tarde, identificando-se, o poderoso conquistador. Amém. Ele ainda está aqui, vivo, vindicando sua promessa, descendência real de Abraão. Oh, que coisa! E o inimigo ele conquistará as portas do seu inimigo. Para esses, a descendência, ele está aqui vivo para vindicar-se a quem? Aquelas descendências predestinadas que podem ver isto. Ele conquistou isso, os quais, depois do seu teste, da promessa da palavra, foram selados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Para eles confirmou o quê? Que Hebreus 13:8 é real. Eles estão selados lá pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo que foi por... Abraão previu isso. Pela fé creu nisso. E agora o recebemos, olhando para trás, para a promessa do que ele disse. Em João 14:12 é confirmado nesses últimos dias pelo próprio conquistador ressuscitado. Não algum sistema, mas uma pessoa, Cristo, o conquistador. Não a minha igreja, não a minha igreja batista, ou a sua presbiteriana, metodista, ou os pentecostais, não por meio disso, mas por Jesus Cristo. Ele vive hoje. Ele se elevou acima disso para a nossa justificação. E porque ele vive, ele disse que nós também viveríamos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, não parte da palavra, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Toma a porta de cada inimigo. Como ele conseguiria conquistar Bosworth quando Bosworth estava no Conquistador? E foi por isso que ele disse: a hora mais feliz da minha vida é agora mesmo. Ele conhecia esse poderoso conquistador. Sua segurança estava nele. Oh, que coisa! Agora, podemos cantar: vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele levou meus pecados para longe, ressuscitando ele justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá, ó dia glorioso. Para aqueles que pareciam estar derrotados, Ed Perronet, creio que foi, ele não conseguia vender seus hinos cristãos, ninguém os queria. Não queriam ter nada a ver com isso. Derrotado. E era crente. Um dia o Espírito Santo veio sobre ele, à porta do seu inimigo, de que não queriam receber a sua literatura. O Espírito se apoderou dele, ele pegou uma caneta, Deus lhe permitiu escrever um hino inaugural. Saudai todos o poder do nome de Jesus, que os anjos prostrados caiam. Trazei o diadema real e coroai o Senhor de tudo. A cega Fanny Crosby, certa vez, disseram: o que isso significa para você? Ela não vendeu sua primogenitura como o pentecostal Elvis Presley, ou como Boone, da Igreja de Cristo, ou como Red Foley, vendendo seus talentos ao mundo. Eles têm frotas de Cadillacs e milhões de dólares, discos de ouro, mas Fanny Crosby permaneceu fiel ao seu lugar. Ela clamou: não me ignores, ó gentil Salvador. Ouve meu humilde clamor. Enquanto chamas outros, não me ignores. Tu, fonte de todo o meu conforto, mais do que a vida para mim. Quem tenho eu na terra além de ti? Ou quem no céu, senão tu? Disseram: e se você continuar sendo cega quando chegar no céu? Ela disse: eu conhecerei mesmo assim. Disseram: mas como o conhecerá? Ela disse: eu conhecerei? Disseram: senhora Crosby, a senhora poderia ganhar $1 milhão. Ela disse: eu não quero $1 milhão. Como o conhecerá? Ela disse: eu o conhecerei. Eu o conhecerei, e redimida ao seu lado estarei. Eu o conhecerei, eu o conhecerei. Se não puder vê-lo, apalparei as marcas dos cravos em suas mãos. Ela conquistou a porta do seu inimigo. Sim, se você está em Cristo. Ele disse: se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi qual chave quereis, pedi que porta quereis conquistar, pedi o que quiserdes e vos será dado. Se vós permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, podeis conquistar a porta de qualquer inimigo que vier diante de vós. Você é a descendência real de Abraão.
Que tipo de porta está diante de você? Se é doença, você é mais do que vencedor para isso. Então podemos dizer, cantar este bom corinho antigo: cada promessa do livro é minha, cada capítulo, cada versículo, e tão divino. Estou confiando em seu amor divino, pois toda promessa do livro é minha. Somos mais do que vencedores, e a descendência de Abraão possuirá a porta do inimigo. Quando dizem que estas coisas não podem acontecer, quando querem chamar isso de diabo, ou Beelzebul, ou outra coisa, Deus com certeza conquistará todas as portas e vencerá o inimigo. Oremos. Senhor, que a descendência de Abraão, eu sei que eles verão isso, Senhor. Como pode esta palavra cair sem atingir esse solo verdadeiro? Rogo que eles entendam agora, que cada pessoa que vier na fila de oração seja curada. Senhor, se houver alguns dias aqui ainda que ainda não fizeram sua confissão, que não se manifestaram publicamente tomando posição por Cristo, prontos para negar todos os credos e as coisas frias, formais e mortas que os afastaram de Ti, que fiquem de pé agora e digam: eu o aceito como meu Salvador. Então Tu tomarás posição por eles naquele dia. Enquanto estamos de cabeça inclinada, se houver aqueles que gostariam de ficar de pé um momento para a oração, dizer: quero me posicionar por ele agora, para que ele se posicione por mim naquele dia, em sua presença divina, eu lhes peço e lhes dou a oportunidade de que seu nome seja colocado no livro da vida se ficarem de pé. Não estou lhes pedindo para se unirem a nenhuma igreja, estou lhes pedindo que venham a Cristo se estão aqui e não o conhecem. Deus abençoe, filho. Há outro que diga: eu quero ficar de pé agora. Deus abençoe, Senhor. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, Deus abençoe toda a minha posição esta tarde. Estas boas pessoas, homens e mulheres levantando-se, tomarei minha posição esta tarde. E naquele dia, quando o médico disser: bem, o acidente está perdendo sangue, a morte está sobre ele ou sobre ela, ou alguma manhã você se lembrará da sua posição. Tome posição por ele agora. Se vos envergonhardes de mim diante dos homens, eu me envergonharei de vós diante de meu Pai e dos santos anjos. Mas se me confessardes diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai e dos santos anjos. Deus abençoe, minha irmã. Haveria alguém na galeria, em algum lugar? Agora, enquanto esperamos, mais alguns no piso principal? Muito bem. Aceito sua palavra, amigo. Se a palavra cai em terra fértil, como a pequena mulher junto ao poço, ela entendeu. Ela estava representada no céu, antes da fundação do mundo, quando essa luz brilhou sobre ela. Ela a reconheceu. Deus abençoe, meu irmão. Isso é ser corajoso. Deus abençoe, meu irmão. Você pode ter feito grandes coisas na vida, você está fazendo a maior coisa que já fez, agora posicionando-se por Cristo. Nosso Pai Celestial, a semente caiu em terra esta tarde. Vemos a vida brotando, homens e mulheres se põem de pé, e o olho de Deus, que tudo vê, o qual é onipresente, onisciente, onipotente, os vê. Eles são teus, Pai. Eu os apresento a Ti agora como troféus. Que essa experiência deles ali de pé agora, sabendo o que fizeram, sabendo o que isso significa, que se levantam para tomar posição com os poucos desprezados do Senhor, que eles permaneçam sempre fiéis até aquele dia em que estiverem em Tua presença. Então aquela voz amável dirá: sim, certo dia, em Baton Rouge ou num lugarzinho chamado Denham Springs, ele se posicionou por mim, Pai, agora eu me posicionarei por ele ou ela. Concede, Senhor, eles são Teus. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe por sua posição. Deus sempre... Agora, faça uma coisa por mim. Encontre, se morarem na vizinhança desses pastores, veja alguns, converse com eles. Se ainda não foram batizados em batismo cristão, façam isso. Coloque-se entre os crentes agora, crentes de verdade. Não crentes manufaturados, verdadeiros crentes. Enquanto oremos por esses lenços. Pai Celestial, esses lenços sairão agora, para onde eu não sei, talvez algum pai idoso, cego, sentado aqui num pequeno pântano em algum lugar, esperando este lenço chegar,
um bebezinho deitado lá na cama do hospital, uma mãe de pé, freneticamente esperando a volta do lenço. Pai Celestial, rogo que tu vás com eles, e como sinal da tua presença hoje, nossa fé em ti, ao pregarmos a tua palavra, que a fé que estava em Abraão e a fé que nos foi produzida e dada por Jesus Cristo, vá com estes lenços e cure cada um sobre quem forem colocados. Nós os enviamos, em nome de Jesus. Amém. Agora, um momento antes de formarmos a fila de oração, o Deus onipotente e poderoso, grande ser, o todo suficiente. Por favor, amigos, eu vou começar a orar pelos doentes e talvez, quando descermos, eu talvez não consiga dizer nada a vocês. Alguns de vocês podem ir antes desse tempo. Quem quer que seja, se você nem se levantou há pouco e não tem certeza, se você é membro de uma igreja, isso é bom, mas não é o suficiente. Veja, o jovem governante rico era membro da igreja, está vendo? Ele perguntou a Jesus o que poderia fazer para ter a vida eterna. Ele nunca aceitou. Ele se afastou. Que tolice foi esse jovem fazer isso? Não fique no lugar dele. Lembra-se da última vez que ele foi identificado? Mais para frente ele prosperou. Ele ficou mais rico. Chegou ao ponto de até seus celeiros rebentarem. Mas então vemos sua última identificação no inferno, as chamas atormentando. Não deixe que isso lhe aconteça. Aceite a Cristo. Jovens, mocinhas, mocinhos, bem na fase da transição da vida, por favor, façam isso. Ouçam-me como seu irmão, alguém que o ama. Estou aqui porque os amo. Eu amo a Deus e amo vocês, e não posso amar a Deus se não os amar. Eu prefiro, se tivesse de dar um elogio que dessem ao meu filho ali, ou a um dos meus filhos, deixe-me só, eu ficaria sem. Qualquer pai ficará, Deus também, entende? Ame o povo dele, ame uns aos outros. Você diz, por que você os repreende? O amor genuíno é corretivo. Se seu filho está sentado lá na rua, você diz, bem, o Júnior está sentado ali, ele não deveria fazer isso, mas não quero chateá-lo. Você não ama. Ele será morto ali. Se o ama, você o trará para dentro e lhe dará umas palmadas, você o fará obedecer. É assim que Deus faz, o amor é corretivo. E isso é amor genuíno. Quando o pregador se levanta e permite que vocês, mulheres, cortem o cabelo e usem pintura e tal, e não os corrige, não há amor genuíno aí. E não repreende isso. E permite que vocês, homens, se casem 3 ou 4 vezes e todas essas outras coisas e passem impune com isso, não há amor genuíno aí. Permite-lhe unir-se a uma igreja e lhe dá tapinha nas costas e o sufoca com algum credo, dizendo, só isso que você tem de fazer é unir-se à Santa Igreja. Não há amor aí. Ou o homem está perdido de tudo, ele próprio, que não vê. O amor genuíno é corretivo e o traz de volta a palavra de Deus. Olhe para Jesus como o que ele disse, pois ele os amou, tanto que morreu no lugar deles, quando estavam até clamando por seu sangue. Agora que o grande Espírito Santo, quero esperar um minuto. Estou esperando até que a unção do Espírito Santo venha sobre mim antes de começarmos. Estava pregando. Obrigado pela sua cooperação. Agora, cada um aqui, onde quer que esteja, em qualquer lugar do recinto, ore só um minuto, diga, Senhor Jesus, ajude-me, ajude-me, deixe-me tocar em tua roupa. Jesus disse, sabe, quando a mulher tocou em sua roupa, ele não sentiu isso fisicamente, mas se virou e soube que ela era o que ela fez. Ele é o mesmo Jesus esta tarde, um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento da nossa fraqueza. Vocês creem, cada um de vocês agora, que é verdade, que o Deus que fez esta promessa, que ele possa mostrar, mais uma vez que estamos vivendo nos dias de Sodoma? Quantos creem nisso no recinto? Levante a mão. Estamos vivendo como aconteceu antes, em Sodoma. O sistema financeiro ficou poluído, o sistema mundial, tudo, o sistema da igreja, o sistema político, não há nada. A política está tão corrompida, os sistemas em toda parte, nossos ditadores, é tudo corrupção. A igreja ficou da mesma forma, as famílias ficaram da mesma forma, é só corrupção, Sodoma. Então lembre-se, Deus apresentou isso a vocês, então lembre-se de que ele disse que se representaria em carne humana e faria como fez antes de Sodoma, antes do filho prometido entrar em cena. Ele prometeu enviar um que seria o precursor desse filho prometido, como ele fez da primeira vez, que o apresentaria.
E ele disse: quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Eu não a conheço. Bem, senhorita Thompson, esse problema feminino e complicações, a irmã crê que Deus a curará? Consegue crer nisso? Crerá? Senhorita Thomas, crê que ele a curará? Levante a mão então. Há uma senhora sentada logo atrás de você. Ela está orando. Ela tem artrite. Alguém sentado bem ao lado dela está com problema de estômago, orando também. Você vai perder isso se não ficar atento. Você não é daqui. É do Mississippi. Vocês são o senhor e a senhora Stringer. Se crer de todo o coração, Jesus Cristo o curará. Se puder crer. O irmão crê? Então pode recebê-lo. Isso mesmo. Levante a mão para que as pessoas vejam que é o irmão. Eu não conheço essas pessoas. Nunca as vi na vida. Você tem que crer, amigo. Ele está se identificando. Vocês creem nisso de todo o coração? Por que balançou a cabeça, senhor? E está me olhando assim. Sim, senhor. Porque você fez isso. Vou falar um pouco com o senhor. O senhor é um cavaleiro idoso sentado aqui, olhando para mim. Ele olhou para mim com tanta sinceridade. Ele creu. O senhor está orando por alguém que teve um derrame. Mas o principal pelo que está orando, o irmão precisa. Está buscando o batismo do Espírito Santo. Isso mesmo. Isso mesmo. Se crer. A irmã está procurando emprego. Além disso, para que saiba que sou profeta ou servo de Deus, a irmã passou por 2 operações. Isso a deixou meio fraca. Todos os tipos de complicações, problemas espirituais. Quero dizer que está tudo resolvido. Sua fé a cura. Espaço em branco na fita. Sentada bem ao seu lado aí. Ela está orando. Olha aqui. Ele a ouviu. E a irmã o tocou. Não a conheço, mas ele conhece. Eu lhe direi sobre que a irmã estava orando. A irmã crê de todo o coração? A irmã tem um problema de vesícula biliar, pelo que está orando. A irmã crê que Deus a curará e lhe dará saúde? A irmã é a senhora Smith. Isso mesmo, levante a mão. Vejam, ele está se identificando. O que é isso? É a descendência de Abraão, é a fé que Abraão teve, o Senhor Jesus Cristo entre nós, confirmando a sua palavra, com sinais seguindo. Há quantos cartões pelos quais orar? Levante a mão. Quem está com o seu cartão? É melhor começarmos a fila de oração. Vocês veem, vocês entendem, não entendem? Agora, esse espírito isso não cura, isso só identifica que ele está aqui. Seus pastores têm a mesma autoridade para orar pelos doentes? Eles não fazem isso? Não, claro que não, mas eles têm exatamente a mesma autoridade. Esses sinais seguirão aos crentes. Agora, quero meus amigos pastores aqui, está bem? Chamar da audiência. Quantos pastores aqui creem de todo o coração? Ministros aqui, creem? Obrigado. Poderiam ficar de pé? Vem aqui. Fique comigo só um pouco aqui embaixo para orar pelos doentes. Venha aqui embaixo. Agora vejam a cura acontecer. Observe o que acontece. Quero que venham, formem uma fila dupla aqui mesmo. Vou descer aí já para orar pelos doentes. Quero os pastores crentes que queiram se identificar como crentes, que vocês creem, que ao virem aqui vocês estejam vivendo uma vida santa e limpa. Lembre-se, olhe aqui o que está saindo, representando o Evangelho de Cristo. Irmão Blair, eu conheço aí o irmão ou o irmão Pat. Poderiam fazer o favor de formar essa fila dupla como costumo fazer? O irmão Pat? Pastores crentes que vão crer. Agora vejam, se Deus pode se identificar assim por sua palavra, com sua palavra,
Quantos sabem que a Bíblia, que Jesus disse isto, esses sinais seguirão os que crerem. Se puserem as mãos nos enfermos, eles sararão. Pastores, vocês vieram aqui para se identificarem como crentes. Vocês são? Vocês são crentes? Não são? Ou não estariam aqui. Agora, o que Jesus disse? Esses sinais seguirão aos que crerem. Eu sou crente com vocês. Estou descendo, este é o nosso povo, e somos pastores destes rebanhos. Estou descendo para estender minha rede com vocês agora, pôr minhas mãos com as suas. E quando estas pessoas vierem, se tiverem algo que seja um pouco cético na mente, tirem isso agora mesmo, para que quando essas pessoas vierem, então cada uma delas passando e pusermos as mãos nelas, elas sejam curadas. Vocês crerão de todo o coração agora, todos? Quantos aqui estarão orando uns pelos outros enquanto passam? Levante a mão, estarei orando. Lembre-se, poderia ser seu pai, sua mãe, sua filha ou filho, irmão ou irmã. E se não é seu, é de alguém que vai passar por esta fila. E se fossem eles e estivessem morrendo de câncer ou de alguma doença horrível, vocês não gostariam que os homens fossem profundamente sinceros? Claro que gostaríamos. Agora eu creio como vocês vão. Agora, estes nesta fileira aqui, neste corredor, fiquem de pé daquele lado que tem cartão de oração. Fique de frente para aquele lado. Todos que estão do lado direito. Agora, o jeito é segurar o lado esquerdo, senão ficaremos todos amontoados, veja. E não saberemos como, o que estamos fazendo. Muito bem. Todos os que estão deste lado, fiquem de pé aqui. Agora, todos os que estão do lado direito, venham para cá. Pois vão descer, dar a volta. E como está indo, como sairão, irmão Borders? Sairão pela porta lateral, dando a volta e entrando no edifício de novo. Assim, quando este lado for chamado daqui a pouco, e eles se levantarão. E vejamos agora o que... Muito bem, aqueles nessa sessão virem para este lado aqui, segure seu cartão de oração, passe para este lado, e vocês na galeria desçam para se encontrarem com eles ali no final da fileira. Agora, estes deste lado esquerdo vão para o lado esquerdo. Então vejam, formem sua fila e voltem nessa direção. Voltem-se, virem nessa direção. Estão vendo? E deem a volta, seguindo a fila, e então não teremos nenhuma confusão. E então, vocês aí na galeria, ocupem seus lugares nesses corredores e entrem à medida que passarem. Agora comecem a voltar, cada um, volte até encontrar esta fila aqui, deem a volta por aqui, comece a andar em volta e venham a esta fila aqui. Oh, o que poderia acontecer nesse instante? O que poderia acontecer? Esta será uma hora em que algo terá de acontecer. Muito bem. Agora isso mesmo, voltem nessa direção e entrem na fila assim, deem a volta por esse corredor. É assim agora. E agora quando estiverem de pé, todos de pé, vamos fazer uma oração. E esta congregação vai orar comigo para que vocês sejam curados. Apenas tenham fé agora e não passem dando a volta, desde lá atrás, deem a volta e juntem-se a essa fila aqui atrás. Deem a volta, formem uma grande fila. Deem a volta nessa direção e formem uma fila. Isso mesmo. Todos estejam em oração. Estejam mesmo com fé agora. Não fiquem prestando atenção na audiência agora. Lembre-se, estamos envoltos pela presença de Jesus Cristo, dependendo de nós para honrarmos o que Ele fez entre nós, tendo fé na Sua palavra. Ótimo, agora vai ficar bem. Acho que essa fila está ficando maravilhosa. Agora, enquanto estão todos de pé, quero que cada pessoa agora no recinto incline a cabeça. Senhor Jesus, está para acontecer em breve. A decisão tem de ser tomada agora. Será que cremos que Tu estás aqui? Será que Te amamos? Temos fé, Senhor, suficiente para o que vamos pedir? Essas pessoas estão se identificando, ficando na fila. Senhor, que não seja em vão. Que seja, Senhor, que eles passem por aqui, cada um passe como se passasse sob Cristo, pois sabemos que Ele está aqui. E oramos para que recebam sua cura. Estou certo de que até nas semanas e semanas por vir, essas pessoas irão aos seus pastores, mulheres que tiveram problemas femininos, problemas de estômago,
Homens com algo na próstata, todos os tipos de problemas serão curados, dizendo: sabe, isso me deixou, pois estão em tua presença. Que eles passem agora e consigam isso pelo que tu morreste. Eles são a descendência de Abraão, e tu conquistaste por eles. Que venham e recebam o que tu lhes deste. E Satanás, você foi tão desmascarado essa semana que sabe que é um ser derrotado. Jesus Cristo o derrotou no Calvário. Ele ressuscitou o terceiro dia para nossa justificação e está entre nós agora. E nossa fé espera nele e para longe de você ou de qualquer coisa que você tenha feito. Deixe estas pessoas em nome de Jesus Cristo.